não tinha uma segunda saída. Só esse. Essa era a única saída. E na verdade, nós precisamos aprender mais sobre isso. De 100 pessoas não tem um que compreende direito esse assunto. Nós temos um pouco, né? Isso daqueles que dizem, professam conhecer a verdade. Né? Se de 100 se tira um, imagina como é que está a nossa condição. Então precisamos estudar mais sobre essa questão. Nós vamos hoje começar com esse texto. Tá? É um texto bem conhecido, não é? Mas será que é bem compreendido dentro do plano? Porque aqui faz parte do plano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas quando Deus deu esse Filho unigênito dele? Quando o homem pecou. Então, quando o homem pecou, agora foi colocado em prática um plano que viria mais tarde, na sua plenitude, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Deus amou agora o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, Filho unigênito, que significa o único gerado, um assunto que poucos se entendem também. Como é que Cristo é Deus e aqui ele foi gerado, Deus é gerado? É porque as pessoas não têm a compreensão devida. Porque Cristo é a duas natureza. Ele era só divino antes. Mas ele tomou sobre a sua divindade a humanidade. Ele passou agora a ter duas naturezas. Sem deixar de ser Deus e sem deixar de ser homem. O divino não saiu do seu seio para que todo aquele que nele cresça e crê hoje não pereça, não morra eternamente, mas que viva eternamente. Em vez de morrer eternamente, viva eternamente. Esse é o primeiro texto. Sinais dos Tempos, no dia 30 de maio de 1895, diz que o Filho gerado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho gerado, unigênito, na expressa imagem da pessoa dele, do Pai. O amor do Pai foi tão grande que deu o seu Filho, que é um gerado dele, na sua expressa imagem, para morrer no lugar do homem, no lugar do pecador. Na Reverend Harold, mas envolvido pela sombra do onipotente, mesmo Deus, né? Nascido dele, retirado do seu seio. Porque antes de Jesus Cristo ter vindo nascer como homem, ele já havia nascido, tá? Como o único gerado de Deus. Significando dizer que ele nasceu duas vezes. Significando também que nós também devemos nascer duas vezes. Se nós não nascermos duas vezes, nós não podemos fazer parte dele. Porque foi preciso ele nascer duas vezes para nós podermos agora ter direito e acesso ao reino dele. Como assim? Se ele foi gerado de Deus, Cristo, porque antes ele era a palavra de Deus, Pai. E ele agora depois foi gerado novamente do verbo de Maria. As pessoas que não entendem não vai fazer essa diferenciação. Uma parte vai aplicar para outra parte que não é o contexto idealizado pelo plano de Deus. Aquele que foi feito a expressa imagem de sua... Ele foi o quê? A expressa imagem de sua pessoa. A pessoa de quem?
e agora enviado à terra. Agora que ele foi enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Não dá para se calcular o tamanho desse amor pela raça humana que ele criou lá pelo intermédio do primeiro Adão. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus. Olha só, o Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas o homem, ele é a imagem de Cristo. Então, quando Deus, o Pai, disse ao seu Filho, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, com o pecado ele perdeu essa imagem, perdeu essa semelhança. E só podemos ter de volta essa imagem e semelhança novamente em Cristo Jesus. E faz parte do plano. Se eu não aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu vou estar em situação difícil. Segundo está escrito, se eu não aceitar Cristo, eu vou morrer eternamente. Se eu aceitar, eu vou viver eternamente. É a escolha que eu tenho a fazer. Se eu vivo ou se eu morro. E o Senhor diz assim, eu te proponho 2 caminhos. Um para a vida ou um para a morte. Um para a vida ou o outro para a morte. Só pode escolher um. Não posso seguir 2 caminhos não, nem 2 senhores. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou um ou outro. Eu tenho que servir a Deus numa integridade. Eu não posso servir a Deus por integridade. E esse homem, quando foi criado no princípio, semelhante a Deus, não foi somente no caráter, não. Foi na forma também no aspecto. O homem ele foi feito semelhante a Deus no caráter. Deus tinha pecado? Tem. Mas hoje nós não temos? Tinha? Não. Não é de lá, não é tinha pecado? Então ele foi feito semelhante a Deus no caráter. O caráter dele não tinha mancha não. E por que veio a se manchar? Por causa da transgressão. Transgressão de quê? Da lei de Deus. A forma do homem era semelhante à forma de Deus ou não? O que os irmãos acham? É a hora de participar. É a hora de perder o medo de falar o conteúdo que está escrito aí. Por quê? Ora, no princípio, lá no princípio que o Deus dos céus e a terra criou o princípio também o homem. O homem foi criado à semelhança de Deus. Porque está em Gênesis 1:26. Passamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa, ele foi feito à semelhança de Deus. Ele foi feito à semelhança de Deus no caráter, também na forma e no aspecto. Nós não temos que ter medo de dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos. Agora estamos na semelhança de Deus? E aí onde está o porém? Devemos buscar essa perfeição conforme era no princípio. Cristo, ele tomou sobre sua natureza sem pecado. Qual era a natureza de Cristo? Sem pecado. Qual era a de Adão lá na era? Sem pecado. Então, ele tinha a natureza de Deus? Então, sim. Vou voltar. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus no caráter. Sem mancha. Na forma, no aspecto. Após o pecado, o homem perdeu a semelhança do Pai? Perdeu.
Perdeu? Perdeu. Porque eu vi um artigo. Está dizendo que quase obliterou. Quase que obliterou o corpo completo. Uma certa feita, eu vi, não sei se foi um vídeo, uma pregação, diz que mesmo o homem tendo pecado, mas ainda mantinha ainda a semelhança da vida dele. Mas se Lucifer era bonito e ele perdeu, mas não foi. No caso do pecado. Não pode dizer que perdeu 100%, não. Tem uns traçozinhos, né? 2 olhos, nariz, a boca, 2 ouvidos, braço, perna. Perdeu totalmente, não. A forma está igual, agora o caráter está perdido. Porque o Senhor não tem caráter falho e o ser humano pecou. Até a forma está defeituosa. O homem era belo como Era Deus. belo, cara de beleza. Era grande, estatura, cadê a estatura? A força, cadê a força? Irmão, a gente pode até comparar. Capacidade mental. Mas não é mais semelhante. A gente pode até comparar, por exemplo, com o que é feito hoje, com toda essa alienação que é colocada, o jeito que as pessoas fazem hoje com o corpo, né? Coloca aqueles negócios aqui na boca, espinta os olhos por dentro, coloca um negócio que fica parecendo. Aí se deforma. Quer ver um ponto aqui? No princípio, Gênesis 1:6, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Como é que eu vou saber qual é a imagem e semelhança do Pai? Senão por Jesus Cristo. O que vocês acham, por exemplo, uma dessemelhança do homem para com o seu Criador? Vamos citar uma só. Uma dessemelhança. No físico mesmo. No físico. A estatura. Ok. Estatura. Alguém quer citar outro? Não? Um que é magro, que é gordo, sei lá, é assim. Sim. Desproporcional. Desproporcional. Cor da pele. Cor da pele. Não foi feito 2, não. Foi feito só um, foi? Mudou um cor de outro. Agora tem várias Várias coisas. cores misturadas aí. O que vocês acham? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi feito, o primeiro homem, me referindo ao primeiro homem. Foi feito com barba ou sem barba? Era um adulto. E era bonito. Foi feito adulto. E hoje a maioria fica com sei lá. A cara para ficar limpa, macinha, lisinha, a pele de quem? Da mulher. De natureza. Mulher andando sem barba. É natureza, né? Da natureza. Não é natural. É pecado antinatural. Se eu uso batom, é natural? Não. Então, segundo o que está escrito até, o pecado é o quê? Nós vamos ter que transgredir a lei de Deus para se tornar perfeito, ou para se tornar perfeito tem que abandonar tudo quanto é mancha. E unicamente através do plano da redenção eu posso me tornar assim. E é por isso que nós vamos conhecer um pouco sobre esse plano. Sobre esse plano. Outra coisa antinatural. Mas a pessoa botou o cabelo assim. O cabelo assim na mais. Tem que tirar aquele natural. Se tem que tirar, tem que ouvir o que Deus diz. Tira ou não tira? Eu acho que tem que tirar aquele natural. Não, mas eu acho que não é fé. Ah, não, não. O fé é a convicção de fatos que não se vê. É não. Não briga com a Bíblia. Mas todo mundo é. A minha não tem aqui, mas se a pessoa nascer com essa. 15, natural. É natural. Não é não. Quando eu tiro minha barba, é natural? É natural? Não, porque tem Natural é natural. Raspar é natural? Sejam sinceros. Não. Não tenho medo de Natural dizer é a verdade, nascer o não. cabelo. Natural. Natural é aquilo que vem do princípio de natureza, já está
está dizendo, natural. Ei, irmão, porque se fosse o homem não usar a barba, ele não tinha nascido com essa barba. Pra quê? Claro. Era pra ele, se Deus quisesse que nós andássemos com a barba assim, Simples, irmão, simples. não era pra tirar, não era pra. O homem tinha nascido com medo pra Quem é a imagem de Deus? Simples, quem é a imagem de Deus? O homem. O homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e o Deus, o Pai, estava falando isso para quem? Lá em Colossenses 1, diz assim, o qual é o quê? A imagem do Deus invisível. Invisível se vê? Quem era a imagem do Deus invisível? Jesus. Quem se apresentou aqui para morrer na cruz do Calvário? Jesus. Como, de que forma ele se apresentou? Natural ou antinatural? Então dá para mim saber como era Deus Pai, mesmo o Pai sendo invisível. Dá para saber como eu devo me tornar, seja no físico, seja no mental, seja no espiritual, porque nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Entendeu? Irmão, Jesus ele tem uma diferença com relação a todos os demais seres do universo. Porque ele é o único que se tornou humano, né? Dos seres não humanos. E ele tem agora esse porte humano também após a ressurreição, né? Aí a pergunta, essa imagem dele era a mesma após ele se tornar humano? Foi a mesma, será, quando ele não tinha se tornado humano, né? Porque ele tinha uma imagem, né? Antes de se tornar humano. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, ele é o resplendor da glória do Deus invisível. Natureza, caráter, propósito, a essência, perfeito. A semelhança de Deus. Apesar de ele ter se tornado humano, Ele se fez homem. Vou ter chegado aqui, né? Vou chegar aqui agora. Deu para pegar já um pouquinho. Eu não fui da meada, mas eu também converso as coisas que gosto de perguntar muito. Que a gente aprende. O homem foi criado à semelhança, a imagem e semelhança de De Deus. Deus. Eu não sei se já chegaram nesse ponto. Mas na queda dele, continuou tendo imagem e semelhança? Na queda de poder. Perdeu a imagem e semelhança dele. Opa, então desculpa se eu. Não. Ele perguntou. Entendeu? Ele perdeu a imagem e a semelhança. Por exemplo, o Cristo, o Filho de Deus, é a imagem e semelhança do Pai. É a imagem e o resplendor do Pai. Esse não perdeu porque é tão Deus quanto o Pai. Mas o homem, e quando foi feito perfeito. Natureza de Deus. Foi perguntado para o próprio Jesus, foi pedido para ele, mostra-nos o Pai. Isso. Nesse momento, Exatamente. Era a Quem vê a imagem. mim, imagem ele era a e semelhança. perfeição do Pai. Com relação ao homem, a pergunta de Madu, como o homem, Jesus deu um exemplo, tá? Quando ele se fez homem, foi semelhante ao homem em todos os aspectos, exceto com relação ao pecado. Mas foi em tudo semelhante a nós, é o que está escrito na Bíblia, né? Semelhante a nós. É claro que nós, o homem feito lá em Adão, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a perfeita imagem dele é só de Jesus, que é a imagem de Deus perfeita. Está dizendo que há semelhança, né? Ele vai reter para sempre a humanidade, no caso. Vai de reter para sempre a humanidade. Aí Quando ele se fez homem, ele foi realmente homem, em natureza, na forma, no caráter, enfim, em tudo. E só uma prova que Cristo foi no pós-lapsariano é que se tivesse sido pré-lapsariano, diz que Adão foi mais de 3 metros de altura, né? Sim. Cristo era para ser assim também. É porque Jesus ele veio para os doentes. Os doentes da enfermidade do pecado, né? O texto já fala que ele assumiu a nossa natureza decaída, Decaído. depois do pecado. E ele quer levantar essa natureza decaída para aquela natureza perfeita do qual não foi feita. Mas eu estou dizendo assim, se fosse para defender o pré-lapsarianismo,
Cristo teria que também ter essa altura Sim. grande, de 2, 3 metros. O homem estaria na mesma estatura, né? O pecado foi que definiu isso. Seja mental, seja espiritual, seja físico, o pecado que afetou. E também está escrito também, irmão, que Cristo ele veio na terra, quando ele se fez homem e veio na terra, foi exatamente no tempo em que o ser humano estava perdendo completamente a imagem de Deus. O ser humano já estava assim, já quase com a aparência de Satanás. Naquele tempo que Cristo veio, disse que a grande maioria das doenças eram diabólicas, era Satanás que colocava nas pessoas. Então as pessoas já estavam perdendo completamente a imagem de Deus. O Senhor levantou a sua igreja para ser representante de Cristo, né? E ela se tornou representante de Satanás. Como é que é isso? Como é que eu sou escolhido para ser o representante do meu Criador? E agora eu me torno agora semelhante ao aniversário do Criador. Por causa da transgressão. Então quem peca é do diabo. E aí todo mundo peca e todo mundo é do diabo? Não, o texto não diz que é assim. Tem uns que estão se esforçando. Se você pegar João, capítulo 9, versículo 31, lá esclarece isso. Alguém abre uma Bíblia e veja isso. João 9, 31. O pecado nos separou de Deus, certo? Agora nós temos um dom gratuito. Através desse dom gratuito, nós nos ligamos de novo a Ele. Tudo isso faz parte do plano. Como é que diz aí, irmão? João 9, 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Quem de nós que não tem pecado? Todos têm, né? Todos pecam. E destituídos estão na glória de Deus. É isso que está escrito pelo apóstolo Paulo. Agora, segundo o que o texto está dizendo aí, que o irmão Ailton leu, como deu para entender o texto? Não pode participar. Né? Deus só atende aquela pessoa que faz a vontade dele. Se alguém diz assim, ele não atende pecadores. Então, se nós não raciocinarmos pelo Espírito, Se for pela literalidade, ninguém se salva. aí ninguém salva. Ele não vai ouvir ninguém. As minhas orações, todas elas que eu fizer, é bom. Porque eu sou consciente que eu peco. E eu sei que sou consciente também que tem peca do diabo. Mas ele está dizendo o seguinte, ele não ouve pecadores, mas aí se você for analisar, você vai entender que ele não ouve pecadores deliberado. Você sabe que uma coisa é pecado, você sabe que adulterar é pecado, você vai continuar adulterando, sabendo que é pecado, não corrige a vida desse erro. A pessoa mata sabendo que matar é errado, continua matando, você não. Mas se você comete qualquer que seja o pecado e agora você teme a ele, procura colocar sua vida em forma com a vida de Cristo. Aí sim, até que o pecado seja. Irmão, no livro de Lucas fala que os pais de João Batista eram irrepreensíveis, andavam irrepreensíveis na verdade, né? Mas o pai dele era sumo sacerdote, né? E o que fazia o sumo sacerdote? Não era sacrificar também lá um animal antes de entrar no Santíssimo para poder se limpar. Trabalhar nesse ministério. Pois é. Se purificar, né? Para que não entrasse com pecado lá e impureza e viesse a morrer, né? Mas mesmo assim a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. Está escrito lá. Com relação a Jesus Cristo, representado aí pelos bodes, pelos animais inocentes que morreram no passado, mataram, representa o Cristo que foi morto por causa de nossas transgressões. Então, o Cordeiro de Deus, quando João Batista diz isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tira também o pecado do nosso coração. É o Cordeiro de Deus que vai arrancando através do seu Espírito as impurezas que tem dentro de nós. A palavra vai entrando, vai nos purificando, vai nos limpando.
A gente que fazia coisa errada passa a não ter mais desejo de fazer a coisa errada. Isso é o Espírito de Deus. E o Espírito Santo dado ao homem, que nos realmente é otorgado, faz parte do plano da redenção. Para redimir, para resgatar de volta o homem na sua forma original, como foi feito. Quando teve um momento lá na Bíblia fala que teve 2 homens que estavam orando para Deus, o fariseu Moral de publicano. fé. Só que aquele que era o publicano, ele disse que não era digno nem de olhar para o céu. Ele se sentia um pecador. Um pecador. Aqueles que hoje não se sentem pecador, ele se acha já que não necessita mais de nada. Ele vai ajudar uma pessoa que não precisa de ajuda, que não quer ser ajudada. Olha, quando eu não reconheço minhas debilidades, então eu não estou reconhecendo que preciso. E só Deus é o Deus dos impossíveis. O homem, ele tem muita, mas muita coisa nele que é impossível ele fazer. Guardar a lei de Deus, é possível o homem guardar a lei de Deus sem Deus? Sozinho não. Mas eu tenho que sentir a necessidade, tá, de Cristo, de dependência dele. Se eu achar que eu independente eu vou obedecer a Deus, a obediência à lei de Deus é justiça. E Isaías lá é dito que nossa justiça é um trapo de imundícia. Essa é a justiça do homem. O único que pode nos conceder essa justiça para sermos semelhantes a Ele de volta é Cristo. Em Cristo nós nos tornamos justos. Sem Cristo não há justiça. A tua justiça é a justiça eterna, diz lá em Salmo 119, 142. E a tua lei é a verdade. Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade, que é a justiça. E a justiça é a lei. A lei de Deus é justiça. Sem Cristo jamais nós seríamos justos. Em outras palavras, sem Cristo jamais poderíamos guardar a lei. Por isso que alguns dizem assim, rapaz, é impossível guardar o sábado, é impossível qualquer outra coisa, qualquer outro mandamento. Sem Cristo nós não podemos nada. Ele diz, sem mim nada é nada. Sem Cristo eu não guardo o sábado, sem Cristo eu não amo meu pai, sem Cristo eu não amo minha mãe, sem Cristo eu vou matar, sem Cristo eu vou... Não é que seja com a língua você mata os outros. E a Bíblia também diz que é assassino aqueles que odeiam. Ou seja, rapaz, tem tanto irmão odiando outro irmão. Ou seja, tem tanto criminosos no nosso meio, né, que diz que ser crente. Tem tanta gente dizendo que os outros adoram imagem. Tem tantas pessoas que são feiticeiros e acham que não é, né? No nosso meio. Como é? A Bíblia diz isso, né? É como o pecado de feitiçaria. O que é como o pecado de feitiçaria? Não, esse é assassino. Rebeldia. Quantas pessoas rebeldes não tem no nosso meio? Você está mostrando a palavra, mas nós não acreditamos assim. Rebeldia. Ah, tem que fazer, mas eu faço é assim, eu quero fazer assim. Rebeldia é feiticeiro. Para Deus é feiticeiro. Feiticeiro entra no céu? Não. Rebelde não entra no céu. Porque pecar. Mas quer dizer que aí, desculpa, aí eu esse de feitiçaria eu entendi que era aquele que falava com Deus, tipo aquela situação do Samuel foi uma feiticeira, foi. No caso, Saul. Não é exatamente aquilo literalmente, também é, mas tem essa outra situação aí. Sim. A Bíblia diz que aquele que é rebelde, o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Tem esse versículo. Deixa eu guardar aqui para mim isso aí. Acho que irmã, enquanto eu vejo aqui. Isso aí eu costumo anotar aqui as coisas chaves que eu Não, tenho tem que conhecimento para guardar para mim, né? Isso. E tem também o outro que odiar uma pessoa é como se estivesse cometendo um crime. Leia o texto aí. 1 Samuel 15. 22, 23. Ele não vai para
É o que? Qual? É 1 Samuel 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quem é obstinado é rejeitado. Quem é feiticeiro é rejeitado. Quem é criminoso é Uma coisa que deve ser feita é ídolos do lar. ídolos. Do lar. Do lar. Vamos lá. Ídolos do lar. Ídolos particulares. Cita aí um ídolo do lar, irmãos. Televisão. Outro. Celular. Outro ídolo do lar. Maior hoje é celular. Pode ser o cônjuge também. Tá pensando também, esse faz do marido, da esposa, tudo. Rapaz, tem tanto ídolo do lar. Você pode até fazer até de um pente um ídolo. Sabia não? Um carro, uma moto. Um carro, uma moto. Cuidados exagerados. É. Exagerado. Olha só, irmão, qual era a natureza de Cristo? Sem pecado. Qual era a de Adão? Sempre. Sem pecado. Então era a natureza de Deus. A única natureza sem pecado é a natureza de Deus. Quando o homem perdeu essa natureza de Deus, Cristo agora achou necessário vir tomar do homem. Quando ele perde a de Deus, agora Cristo vem para tomar do homem para poder restaurar ele de volta à natureza que ele perdeu. É por isso que nós temos que nascer duas vezes. Uma nascemos de nossa mãe. Cristo primeiro nasceu de Deus, o único gerado, unigênito. Nós nascemos a primeira vez de nossa mãe, do ventre materno. Ele agora, quando viu nós perdendo a sua natureza, ele agora tomou a nossa, nasceu de novo agora de Maria. E para nós agora ser restaurado ao Adão, lá do Éden, agora é necessário que nós nasçamos do Espírito. Nascemos de novo. Porque Deus era Espírito. A palavra de Deus era Espírito. Recebeu uma forma. E nós agora temos uma forma. Devemos nascer em Espírito. Ele mostra claramente como Deus nos amou, né? Além dele morrer, ele mostra ainda como nós devemos seguir, né? Então, ou seja, é um passaporte para que eu possa vir morar com Cristo, ou seja, a característica que ele perdeu, quando perdeu, Cristo veio, pegou essa característica. Vamos recorrer a Deus. Transformou, né? Valentim, abre em Romanos 8, verso 3. No Evangelho você pode ler bem 1 João capítulo 4, verso 1 e 2. Para nós confirmar esse texto que está na tela aqui, ó, com a Bíblia. Romanos 12, 3. Não, é 8, 3. Cristo tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza. Sabe o que significa? Alguém diz, mas não pode, Deus não pode tomar a nossa pecaminosa natureza. Ah, mas é que esse livro aqui de quem é? É de Ellen White. Ah, eu não acredito em Ellen White. Para adventista do sétimo dia, isso é o que, irmãos? É pecado de quê? Que equivale o quê?
Então nós temos um monte de feiticeiro que não acredita mais no Espírito Auxílio. Ser adventista. Não tô, Aliás, professando, não estou nem falando dos outros, não. Estou falando nós que professamos a fé adventista. Somos feiticeiros e nem sabemos. Tem outras formas também de dizer que não acredita. É quando fala que por exemplo, quando ela fala para não comer carne, diz que é só conselho, não é mandamento. Como se Jesus não fosse o conselheiro, né? Os Ela conselheiros está dizendo para a própria igreja lá de fora não conhece. Exato. Então vamos raciocinar pela aquilo que nós estamos aqui visualizando, né? É um livro chamado Medicina e Salvação, mas nós vamos para a Bíblia. Romanos 8, verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Não sei onde é que está a Bíblia dessas pessoas que estão acreditando que Deus fez. Toda pessoa. Ele veio em semelhança de quê? Mas assim, toda pessoa que confessa que Cristo veio é salvo. Mas saber que não foi feito. Ah, mas não acredito assim não. Por quê? Não, porque os pastores nas igrejas tudo prega diferente. Isso é o que? Rebeldia. Fala o nome. A questão de as pessoas que não acreditam que Jesus veio na natureza pecaminosa, quando diz que se ele veio na natureza pecaminosa, ele precisaria de um salvador. Não, se ele não tivesse vindo com pecado. Ele não veio com pecado, ele veio na natureza. É essa Ele não pode pegou, entender. como é que agora ele precisa de um É salvador? essa pode Ele precisa de um ele veio salvador. na que natureza. peca. Ele não veio pecador. Dizer que Jesus Cristo veio de uma natureza pecaminosa não significa dizer que ele veio com pecado, não. Ele assumiu os nossos pecados, mas ele não pecou. É por isso que está a beleza do plano da redenção. Uma própria questão interessante, eu também já vi no YouTube, alguns irmãos, alguns pastores dizer que a natureza de Jesus ele veio na natureza divina, mas se choca com, porque o próprio Deus diz que a natureza divina ela não é, o Deus ele não pode ser tentado. Então se ele veio como Deus, ele não poderia ser tentado. Mas existem versículos na Bíblia, por exemplo, lá em Getsemane, diz que ele expôs o sangue, lá no deserto, após os 40 dias de oração. Satanás olhou aquela oportunidade ímpar para ele, para ele estar fraco, deve estar meio balanceado, vou tentar ele aqui. São coisas que não fazem sentido. O próprio Jesus disse, né, que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então ele mesmo sentiu isso como o ser humano naquele momento, mas ele se manteve firme. Prova de que ele veio para esse mundo nosso pecaminoso, mas ele não cometeu pecado. E por isso que ele disse que ele veio e venceu. Ele espera que os outros que o seguiram tomar, ele vai vencer. Uma coisa interessante aí é que Jesus, por exemplo, qualquer pessoa que normal com pecado teria morrido lá quando ele estava sendo açoitado. Mas pelo fato de ele não ter pecado, ele poderia sofrer ali qualquer agressão. É tanto que a Bíblia não diz que mataram Jesus, mas que ele entregou-se. E na questão da tentação também, ele permitiu que Satanás o tentasse ali. Mas só pelo fato de ele ter essa natureza pecaminosa. Mas ele não caiu na tentação porque ele permaneceu firme na verdade. Só lendo aqui, irmãos, texto aqui de Hebreus 2, o verso 14, que diz assim: ó, os filhos, como ele os chama,
são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando a natureza humana deles, a nossa natureza. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Né? Então ele assumiu realmente foi a nossa natureza. Né? E aqui, só completando no Espírito e Profecia, volume 2, na página 39, diz assim, ó, estava no plano de Deus que Cristo tomasse sobre si mesmo a forma e a natureza do homem caído, e que ele suportasse as tremendas tentações de Satanás, com a mesma natureza caída que tem o homem, para que pudesse compreender e socorrer os que são tentados. Né? Então ele assumiu a nossa condição para poder entender como ele poderia nos ajudar. E ele se coloca no nosso lugar, não porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, mas porque ele assumiu na pele a nossa condição e sabe o que nós passamos. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa questão. Qual era a natureza de Deus antes dele se fazer homem? Divina. Divina. E só divina. Não tinha um humano envolvido nessa história, não. Ele tomou sobre sua natureza, sem pecado, a natureza do pecado, que é a nossa. Não é a de Adão antes da queda. Adão antes da queda não morria sem ele pecar. Sem pecar não morria, não. É por isso que eu estava dizendo, Jesus ele podia apanhar, acontecer o que fosse ali. Como ele não tinha pecado, não tinha como ele morrer por aquilo ali, né? Sem pecado ele não morreria. Sem o pecado do homem. Ele poderia ter pecado também. Se ele tivesse cedido ao pecado, ele tinha cometido pecado, mas ele não cedeu. Ele assumiu apenas o nosso, do mundo inteiro. Os pecados do mundo inteiro estavam sobre ele. A dívida tinha que ser paga. E o homem não podia pagar, nem os anjos podiam. Ele assumiu a dívida. Ele assumiu a dívida. Vamos falar aqui um pouco sobre o penhor. Ele é um penhor. Ele é o penhor. Ele é o nosso substituto e é o penhor. Quem deveria morrer? Era nós que tínhamos que pagar a dívida. Foi nós que transgredimos a lei. Qual seria o salário da transgressão? Morte. Era eu que tinha que pagar uma morte. Quem pagou? Quem morreu? Cristo. Então ele pagou a dívida que era minha. Ele me substituiu. Penhor. Agora ele dá uma garantia para nós agora que essa dívida estava paga. Vamos falar um pouco mais à frente. E que ele pagou a preço de sangue. Os anjos se ofereceram para pagar a dívida. Ele disse, não dá, vocês não têm como pagar. Vocês também são criaturas. Somente o Criador poderia pagar. Mas ele teria que agora unir sobre sua natureza divina a humana. E essas duas naturezas se fundiriam misteriosamente. E ainda assim as duas naturezas, uma fundida na outra, continuariam então distintas. Como assim? Distinta. Uma natureza fundida na outra, porém uma divina e outra humana. Qual que foi tentada? A humana. A divina não podia ser, porque está lá em Hebreus capítulo 1, em Tiago capítulo 1. Deus não pode ser tentado. Mas Jesus não era Deus mesmo, como era, mas agora o mistério do envolvimento da natureza, fundida misteriosamente, embora distinta. Quando Jesus Cristo foi tentado, foi sua natureza humana que foi tentada, e não a divina. Quando Jesus Cristo morreu, foi a natureza humana que morreu, não a divina, porque Deus não morre.
Como é que está escrito dizendo que ele ressuscitou na vida que nele mesmo estava? Essa vida que nele mesmo estava na natureza humana ou na divina? Então ele tinha vida em si mesmo. Ah, mas Jesus não poderia ter vida em si mesmo. Por que não? Não é ele o dono da conta? Porque ele se entregou, né, irmão? Ele não mataram ele, ele falou assim, então entrega. Ele deu-se a si mesmo. Ele morreu porque ele consentiu, morreu porque ele fazia parte do plano. Dar a dele para nós resgatar dele. Aquela vida anterior que tinha lá, o Adão e Eva. Ou seja, eu vou tomar agora o lugar de vocês, vou morrer por vocês para pagar o preço da transgressão da lei. E agora, de volta, eu quero que vocês agora aceitem a minha natureza. Aquela que eu dei para Adão lá no céu. E aqui, Paulo diz em Romanos 8, verso 3, que ele veio, foi enviado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Aqui diz que o Pai enviou o seu filho, a natureza pecaminosa, porque a lei estava enferma. Não é porque a lei literalmente estava enferma, era o homem, o ser humano que estava com pecado. Essa era a enfermidade. Quando a lei é distorcida, né? Ela tem distorcida. Porque a lei é santa, é justa e boa. Não há nenhuma contradição nisso aí. Alguém diz assim, mas só um justo, que é Deus. É. E a lei também é justa. E aí? A lei de Deus é o caráter de Deus. O pecador só transgredindo é como que a lei estivesse enferma, né? Não está nem servindo para ele. Quem está enfermo somos nós, na verdade, né? Que transgredimos a lei, então vivemos enfermos. Então agora Cristo tomando sobre sua natureza sem pecado, agora a nossa pecaminosa natureza, que é a natureza do pecado, então era a sua natureza humana idêntica à nossa. Não era idêntica à de Adão, não, era idêntica à nossa, plural. Quando Deus fez o homem, era era singular. Façamos o homem. Ele disse, façamos a humanidade, não, ele fez só um homem, não fez a humanidade inteira, não, ele fez um homem, depois do homem fez uma mulher, depois entre o homem e a mulher, ele disse, multiplique-se. Então a natureza de Cristo era a semelhança à minha e à sua natureza. Qual é a nossa natureza? Pecaminosa. Pecamos? Pecamos. Ele tomou a nossa natureza, a minha e a sua, porém não fez como nós. Não pecou. E é por isso que é possível voltar à perfeição. Mas se Cristo não tivesse guardado o caminho que dava acesso para a árvore da vida, tinha salvação para nós? A natureza foi a nossa, mas se fosse a de Adão, nós estávamos perdidos. Aí nós estávamos todo mundo perdido. Mas estava propício a cair do mesmo jeito que Adão caiu? Estava propício a cair, porém tinha vantagens. A vantagem de Adão era muito sobre a nossa. Porque ele, sem pecado, mas ele não era Deus. Tinha a natureza de Deus, não era Deus. E já Cristo não era, como dissesse assim, ele não era Deus, Cristo era Deus. Aí é onde entra a questão. Por isso ele teve que fazer o homem. E se ele tivesse feito o homem com Adão, ele não tinha buscado nós não. Sabe por quê? Porque ele não seria a escada até os pecadores. Ele seria a escada só até Adão que não tinha pecado. Aí para nós estava de graça. Estávamos todos perdidos mesmo. Então ele teve que tomar a minha e a tua natureza para salvarmos nós que estávamos nessa natureza, condição pecaminosa. Para que nós fôssemos resgatados daquela natureza de Adão. Nossa. E foi para provar também para o Satanás, porque como Adão caiu, então o diabo agora é acusado de dizer assim, ninguém guarda essa lei. Por isso que Adão caiu. Então, quantos homens tu criar, ele vai cair do mesmo jeito. E Jesus veio como homem para dizer, não, eu sou homem aqui e eu vou ensinar. Não é possível guardar a lei como homem. Porque era possível Adão guardar a lei. E mesmo ele, sem ter pecado, ele tropeçou e caiu. Agora vejam só, vamos dividir aqui, por exemplo, essas duas pessoas que estão aqui. Uns acreditam na natureza de Cristo, do Adão dentro do Éden,
Outros acreditam na natureza de Adão depois do Éden. Agora nós vamos ler o texto de 1 João capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Para nós entender. Porque todos que pecam é do diabo, mas será que é desse jeito, literalmente, conforme está assim, os pecadores arrependidos é do diabo? Os que se arrependem é do diabo ou é de Deus? Então esses são tementes a Deus, e esse Senhor ouve e esse ele salva. Agora o que está escrito no texto? Está aí, 1 João 4. Versículo 2. 1 e 2. Discernindo os falsos profetas. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora vamos ver qual é a carne. Aí o verso seguinte. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, Olha o que o anticristo vai pregar. a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. E agora, vamos discernir isso aqui? Quantos tipos de carne existem no mundo? Carne? Carne de gente. Quantos tipos de carne? Só tem Uma carne pecaminosa. só um tipo de carne, a pecaminosa. E na verdade tudo pega, né? Tanto faz animal quanto tudo pega. Agora aquela história, por exemplo. Mas muitos acreditam que Jesus Cristo veio, vamos dizer que, como se disse assim, eu vim na carne de Adão lá no Éden. Alguém pode dizer isso? Pode dizer o que quiser. Isso aqui eu acabei de terminar de entender aqui no versículo, isso aqui é uma porrada para os pastores. Porque alguns dizem que eles são, que ele veio na natureza divina. Então, o segundo versículo, todo aquele que não crê que Jesus veio em carne, então ele não é de Deus. Essa é a carne de Romanos 8, verso 3. É, aqui completa. Aquele que diz que Jesus Cristo não veio em carne, de Romanos 8, verso 3, não é de Deus. Agora eu leio Romanos 8, 3, só aquela partezinha. Depois de termo pela carne. É tudo Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho. Enviando o seu Filho, Deus amou de tal maneira que o seu Filho, enviando o seu próprio Filho, agora conecta com Romanos 16. Em semelhança de carne Em pecaminosa. semelhança de carne pecaminosa. E aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, em semelhança da carne pecaminosa, não é de Deus. Fala que ele veio de Deus. Mas, porém, continua. E no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Condenou o pecado de quem? Nossa, Na carne de quem? Olha aí. Era para ele ter condenado o pecado na minha e na tua carne. A dívida era nossa. Mas quem pagou o preço? Cristo. Quem condenou o pecado na carne? O Pai. Na carne de quem? Carne do Cristo. Seu Filho. E que espírito é esse que diz que Jesus Cristo veio numa carne não pecaminosa? Temos a ver com o anticristo, alguma coisa? Então que ele fique com a sua doutrina, porque a nossa é a doutrina de Cristo. Amém. Mas aí se nós for levar a letra, porque ele está escrito que a letra mata. Não mata? Porém também a mesma letra que mata é a que vivifica. Aquele mesmo sopro de Deus que soprou na narina do homem que ele se tornou alma vivente, é a mesma que vai tirar a vida dessa alma vivente. É o mesmo sopro que dá a vida, é o mesmo que mata.
Está dando para entender até então? A natureza de Cristo ela era humana, idêntica à minha e à sua. Agora, o mesmo Cristo que veio tomar a minha e a sua natureza, redimiria o ignominioso fracasso e queda de Adão em nossa própria humanidade. Está dizendo que é na humanidade de Adão? Não, Na nossa. É. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Se eu não acreditar que Jesus Cristo é Deus, eu estou enrascado. E se eu botar na minha cabeça que ele não é homem também estou enrascado do mesmo jeito, porque ele tem as duas naturezas. Ele é ao mesmo tempo Deus e homem, unido misteriosamente, e para mim o mistério de Deus fica só com ele e nós não sabemos. Em uma natureza ele redime o pecado e na outra ele condena o pecado. Exatamente. Tipo assim, uma ele veio para salvar e a outra é o... Um ele é juiz, E o outro ele é o... o outro ele é o defensor. Outro Se nós tivermos disse que disposto... porque ele morreu. E assim é tanto. Ah, ele não pode ser Deus, que ele morrer, Deus não morre. Mas é porque ele não entende que o que morreu foi a natureza humana. Ele morreu para salvar, para dar vida ao homem. E ele é o juiz, porque Salmo 50 diz, verso 6, que Deus é o juiz. Mas em João, capítulo 5, versículo 22 e 27, diz que o Pai a ninguém julga. Então quem é aquele Deus de Salmo 50? Cristo. Se o Pai não julga, e está dizendo que Deus é o juiz, lá em Salmo, no Antigo Testamento, e agora João esclarece que aquele que julga é Cristo, porque é o Filho do homem. Aquele que era o Filho de Deus como Deus, se torna o Filho do homem como homem e julga por ter sido do homem. Está lá no João 5, 22 e 27. Então a certeza nossa, professamos em frente, Vasconcelos, fora a parte, isso é um assunto para mim discutir sem aprofundar, é coisa rápida. Como isso é profundo, isso é uma coisa para a gente conversar a parte depois. Porque o meu irmão aqui sabe que essas coisas assim, quando é aprofundado, eu gosto de conversar bastante, né? Porque aí ficou um pouco. O que julga é o Filho do homem. O Filho de Deus, o próprio Deus, ele não. É o Filho do homem, mas esse Filho do homem não deixou de ser Deus. Mas quem julga é Deus, ou seja, é o divino. Mas foi esse divino que se fez homem que foi dado por ele julgar. Porque às vezes até para a gente que acompanha aqui a palavra, ela confunde um pouco. Né? Isso aí é profundo. Mas pode fazer pergunta difícil, a gente, o que vai esclarecer é o assim diz o Senhor. Então, mesmo de eu não saber responder, não, se eu não souber, a gente fica calado e a Bíblia depois vai respondendo. Então, a certeza de salvação para o crente é Jesus. Essa é a nossa única esperança, é ele mesmo. Não tem para onde correr, não. Mas o que ele escreveu, se por acaso a gente fosse indagado a pergunta se Cristo sendo Deus morresse, para a resposta que ele sei lá, não sei. Agora, olha só como vai misturar um pouquinho a mente das pessoas esse texto. Olha esse primeiro, vocês viram? A certeza, tá? De vida eterna para o crente é a divindade. É a única certeza que nós temos. É a divindade de Cristo, para nos salvar. Porque o único que criou o homem é o único que pode salvar ele. Mas ele teria que se fazer homem para nos salvar. Essa é a certeza. Nós temos que ter a certeza que Cristo não deixou de ser Deus ao se fazer homem. Porque nós temos que ter a certeza e nós não podemos perder essa certeza. Certeza é fé. Às vezes eu vejo o que está falando aqui, que eu vou interagir demais. Aqui essa interação, eu queria que a igreja toda fosse interada. No nosso mundo
policial militar, a gente é dito como aquele policial que tem que estar preparado para todo tipo de situação. Você debate com diversos tipos de ocorrências e as ocorrências não são como uma receita de bolo. Para cada tipo de situação, você tem que ter uma reação diferente e, com a vontade de Deus, com sabedoria você reage para que resolva todos os problemas. Assim como no pecado de Adão e Eva, Deus já veio com a solução, né? Matou o cordeiro e vestiu eles com as vestes. Já estava ali o plano. De imediato ao pecado de Adão, Deus, como não tem a mente humana, com certeza pensa mais rápido que a gente, já estava planejado a solução. Interessante que o plano está refletido lá no serviço típico do antigo Israel. Logo no início, logo quando Adão só tinha um casal, quando houve o pecado pela primeira vez, quem vocês acham quem realmente matou o cordeiro? Aí, se você não tiver a resposta, olhe quando veio a plenitude dos tempos. Quando Cristo veio, quem matou ele? Eu vi uma pessoa dizendo que quem matou Cristo não foi o pecado, disse que foi o próprio Deus que matou seu filho. Ele discorda. Isso com base naquele texto que nós já lemos aí, ó. Romanos 8:3. Adão desobedeceu, Adão matou ele. Porque Deus agora derramou a sua ira, condenou o pecado na carne de seu filho, não que ele matou seu filho. Porque estava no plano. Eu posso ter equivocado no entendimento aqui, por favor. Mas eu posso ter equivocado no pensamento, mas quando o homem pecou, já foi preparada a sentença para Jesus. Não matou de imediato, mas foi preparada a sentença para ele. Porque ele se voluntariou e se sujeitou a isso, né? Ele poderia muito bem ter ficado lá, quietinho, sem se manifestar e deixar o homem morrer. No caso foi feito, quando Adão fez, a gente pode até comparar com o que era feito no sacrifício no santuário, porque no santuário não era Deus que matava, o cordeiro. É exatamente, que às vezes você pode não estar vendo escrito, você está vendo as evidências, as profecias acontecendo, uma coisa mostrando outra, que a história se repete a cada... Né? Quando diz que o cordeirinho inocente era morto no lugar do pecador que pecava, está dizendo que Cristo foi morto no mesmo lugar, que é quem peca. Ali está ilustrando uma realidade da nossa vida. Quando diz que Adão foi vestido ali por Cristo, na verdade foi, agora tirar da vida do animal, não, porque tirar da vida do animal, quem tinha que tirar é quem cometeu o pecado. Para sentir nojo e não pecar mais, porque cada pecado que ele cometia tirar a vida de quem? De Cristo, lá na frente. Assim, a vida do Filho de Deus. Agora, eu tinha essa dúvida, se quando o pecado de Adão, né, quem realmente tinha matado o cordeiro para dar de vestimenta para ele, foi o pecador mesmo, né? Não foi anjo. Foi o pecador. Foi ele mesmo. Ele que teria que matar, porque foi ele que trouxe a consequência para a morte do Filho de Deus. Foi o pecado dele que matou o Filho de Deus. Então é ele agora que tinha que matar o inocente, representando que ele ia matar o Filho. E matou só fé, porque ele sabia. E aí ele tinha dado o nome para eles tudinho, ele conhecia os animais tudinho. Era como se a gente fosse matar um bichinho hoje, que a gente vê, né? Não tem pecado, não, vamos dizer assim, não cometeu o pecado, quem cometeu foi o homem. Por causa do homem, agora todo o reino animal geme também junto com a gente. E ao cometer esse pecado, ele tinha que sentir, porque enquanto nós não sentimos nojo do pecado, nós não vamos falar de pecado. Nem pensa. Se você peca ainda, porque você não sentiu nojo. Você acha que aquilo ali é normal ainda. Se
No caso, Quando você sentir que é Cristo que está morrendo por causa de cada pecado que você comete hoje, você vai se esforçar para não pecar mais. se ela não tivesse, se negasse a matar Deus, ele teria, se ele não quisesse, se ele se negasse a matar Deus. Ele não poderia se negar. É igual ele, quando disse, Senhor, isso jamais vai acontecer quando Cristo falou da morte dele. Né, da Satanás. Mas nós pode convir comigo que essa mudança ela é lenta. Devagar. Não é da noite para o dia. Não. Não, eu entrei na igreja hoje, a partir de amanhã eu não pego mais. Tem muita gente que não conhece esse assunto. Muito lento mesmo. Devagar. O próprio pecado ele domina o mundo hoje, né? Até mesmo porque Cristo é a escada, né? Da terra até o céu, do céu à terra. Anjo sobe e desce para a escada, que é Cristo. Ele leva do homem para Deus e traz Deus para o homem. Aquilo que é ajustável para que ele se modifique a cada dia. Então a escada é grande. E uma escada ela tem degraus. Por exemplo, eu estou subindo hoje pelo primeiro degrau. Às vezes o senhor já está lá no 100º degrau, o outro já está lá 103º, e outro está aqui no 10º degrau, de repente tem outro subindo, você já está no segundo. Pessoas em degrau diferente. Tem uns que estão mais avançados. Posso dizer que para quem segue a palavra e para quem lê a Bíblia, ela é um freio para qualquer cristão. Você pensa em fazer alguma coisa errada, vem ali e você lembra, olha, cuidado com o que Deus diz. E o Espírito de Deus de repente toca na mente, a mente vai lá e diz, ó, está errado. E você insiste em fazer aquele negócio do pecado. Quem peca é do diabo, mas se o Espírito está dizendo, ó, está errado, está errado, e tu está batendo contra, o Espírito te falando que está errado, tu vai lá e teima. Aí ele só pode ser do diabo mesmo, desse jeito. Aí quando o Espírito toca, você quer fazer uma coisa, não está legal, não está justa, e você sente. Aí dá um toquezinho na mente, está errado. Aí com grande esforço ali, tu te apega ali e de repente tu esquece que aquilo está errado. Mas se tu insistir, isso é bater contra o Espírito de Deus. Chega um momento que se o Espírito se retirar, é lançado aí quase. Dizendo lá vai de Satanás. Então a certeza de vida eterna para o crente, a divindade de Cristo, né? Agora outra coisa aqui, ó. A humanidade de Cristo é tudo para nós. A humanidade é tudo. A certeza é a divindade dele. Agora a humanidade é tudo. Então você tem que agora se agarrar com dois, né? Com o humano, que nos recebe como homem, que ele toma a nossa natureza, nós podemos nos agarrar firme com ele. E ele agora, como é Deus, é um com o Pai, agora ele leva o nosso caso para o Pai. E assim é mediada aí por ele a nossa salvação. É a corrente de ouro. Olha a preciosidade que é a natureza humana de Jesus Cristo. É como se fosse uma corrente de ouro, que faz uma ligação elo com elo. Ele com nossa alma, né? Nossa alma com ele, e por meio dele, agora ao Pai. Essa alma é o mesmo Espírito, né? A alma ele soprou na narina e o homem passou a ser alma vivente. Então o pó, formado ali com o sopro, tornou-se uma alma com vida. Soprou sobre ele a vida. E aquela forma ali tomou essa vida consigo e passou a ser inteligente. Foi por ordem de Deus o Pai que o seu Filho Jesus Cristo levou sobre si a forma e a natureza do homem caído. Opa. A ordem foi do Pai. E o Cristo aceitou. Porque eles são um pensamento. Propósito, caráter, para salvar o homem. E outra coisa,
O plano da redenção é bem mais profundo do que nós imaginamos. Ele veio resgatar o homem. Mas não foi só por causa disso, não. Exaltar a lei também. Veio exaltar a lei e reivindicar o caráter de Deus. Não foi só salvar o homem, não. Ele veio reivindicar o quê? O caráter de Deus. Mostrar ao mundo qual era o caráter de Deus. Então o homem tem que viver em conformidade com o caráter de Deus, porque só assim ele vai ser restaurado. Porque sem ter o caráter de Adão lá no Éden, ele não vai ser restaurado nunca. Então Cristo levou sobre si a forma e a natureza do homem caído. Ele tinha a forma de Deus. Não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele agora toma a forma do homem. Como ele tinha a forma de Deus, agora ele deixa a forma de Deus, sem deixar de ser Deus, e toma a forma de um homem, sem ser igual ao homem no que diz respeito ao pecado. Ele é semelhante a nós em todas as coisas, em tudo, mas não no que diz respeito ao pecado. Se é a ideia, eu revo e eu Exatamente. Revo e revo. O Verbo eterno, ele consentiu. Então foi por ordem de quem? Do Pai, não foi? Mas ele aceitou em fazer esse carne. Está lá em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez? Não fizeram dele carne, não. Ele se fez. Ele consentiu. Porque o Verbo eterno é aquele que estava com Deus e que era, e Deus é eterno. O Pai é eterno, mas a sua palavra também é. Essa sua palavra consentiu em se fazer carne. Ele tinha a forma de Deus, mas agora ele se fez na forma de um homem. Se achou na forma de um homem. Deus tornou-se homem. Sem deixar de ser Deus, ele tornou-se homem. Ele se fazendo homem, não como o lugar de Deus. Quando ele se fez homem, foi totalmente homem. Porém, as duas naturezas estavam fundidas. Ao mesmo tempo que era homem, ele era Deus. Quando ele ressuscitou, a vida que nele mesmo estava, que ele saiu para ele. Ah, mas foi o Pai que ressuscitou. Bom, o Pai deu para o seu filho que ele tivesse vida em si mesmo. Ele era a palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida. Faça-se isso. Era feito. Do nada. Ele se despojou da forma de Deus. Ó. Ele não se despojou de ser Deus. Ele se despojou da forma. A Leote, ela comenta sobre isso. E em seu lugar, em lugar de quê? Da forma. Tomou o quê? Ele passou a ter a forma de homem, mas mesmo como homem, os anjos receberam ordem de Deus para o adorar. Porque ele ainda como homem, ele ainda era Deus. Parece confuso, mas quando você pegar duas naturezas, você, é como dizer assim, essa aqui, natureza divina, essa aqui, atribui a natureza do homem. Se não fosse, nós não vamos entender a palavra dele. Quando aqueles anjos vinham, por exemplo, lá com Abraão, eles não vinham com aquela glória que eles tinham lá no céu, pura, para chegar a... Senão os homens também não aguentavam. Pois é, então eles tomavam... Ele vem de acordo com a glória que eu e você pode aguentar. Se você está, por exemplo, como homem... A glória do anjo é tão grande também. Então, quando você tem um resplendor da palavra de Deus mais avançado, de repente o anjo pode vir na medida que você pode. Mas se o outro está mais fraquinho, vem na forma que mais fraquinho se pode. Tanto que Cristo, ele na natureza humana, ele não podia ter lá com Moisés e Elias. Ele teve que se transfigurar para poder ter com eles dois lá, na glória de Deus. Uhum. Ali a transfiguração era... Lembra que diz que alguns deles não viriam a morte? Não morreriam, é que vê se a glória de Deus. Sem antes ver a glória, Cristo na sua glória, na glória.
E Cristo não veio até hoje, né? Mas para ele lá não se cumpriu, quando ele se transfigurou ali, estava demonstrando o quê? Que quando ele vier no seu resplendor, ali brilha, nem, tanto é que nem todos os discípulos estavam junto com ele. Tiago, Pedro e João. Sempre nesses grandes ocorridos, estavam só 3, Tiago, Pedro e João. Mesmo assim, acho que eles não contemplaram de olho nu aquela glória infinita. E ainda vocês dormiram ainda, né? E aí, irmão, ele diz assim, a Bíblia diz, eu perece por falta de conhecimento. Porque um estado de cimento desse, o que é que a pessoa deve? Só tem uma coisa, não se esforça para compreender o que está escrito. Porque a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o que está de acordo com a palavra. E se as pessoas têm dificuldade de entender, às vezes não se esforçam por para o Espírito dirigir. Vai ser que o inimigo cegou o entendimento dele. O Deus desse século, cegou o entendimento. A respeito do que o irmão falou aqui, quero só uma compreensão melhor a respeito da transfiguração, quando Jesus estava conversando com Elias e Moisés, né? Não entendi direito. A necessidade de se transfigurar. Na verdade, houve uma necessidade de se transfigurar para conversar, não entendi. Ali, na verdade, tinha 2 grandes homens naquele momento da transfiguração. Querendo nos dizer o quê? Que no grande momento em que Cristo aparecer nas nuvens do céu, com aquele resplendor, vai ter 2 classes de pessoas também na terra. Um representado por Elias, outro representado por Moisés. Qual é a diferença entre Elias e Moisés? É porque Elias foi levado vivo. Moisés morreu e foi levado depois do mundo. Então, Moisés representaria os que ressuscitariam. Os que morrerão e ressuscitarão. E Elias os que não vão passar pela morte. Você só passa. Então, aquele que estava resplandecendo ali representa o rei, que vai vir na nuvem do céu com poder e grande glória. Ali representa o rei dele. Por isso que ele diz para os discípulos que alguns de vós ainda vão contemplar Cristo no seu reino. É uma miniatura representando aquele ocorrente que vai vir no futuro. A transfiguração nada mais é do que a mesma coisa que vai acontecer quando Jesus vier e os que estiverem vivos serão transformados. Está escrito assim? Nós que estamos vivos não precederemos os que dormem. Né? Eles vão ressuscitar. O apóstolo Paulo diz: nem todos morrerão. Os que ressuscitar serão já ressuscitados em corpo glorificado. E os que estiverem vivos serão igual a Cristo lá, transfigurados. Devagar nós vamos entendendo. Então essa transfiguração representa a transformação. É isso? A transfiguração, por exemplo, de Elias, ali o resplendor dele naquele momento, Elias representa uma classe de pessoas. Quando Cristo vier na nuvem do céu, vai ter essa classe representada por ele, que vão subir, transformados. Nem todos morrerão, mas transformados serão todos. Então a transformação é essencial, é necessária. Tanto de Elias como daqueles que morrem tem que ressuscitar. É necessário a ressurreição. E todos serão transladados, tirados e levados. Por isso que eu digo, irmãos, que esse momento é um momento de aprendizado. Nem todos sabemos de tudo. Eu estou tendo conhecimento dessa parte agora. Muito obrigado ao irmão ter citado. Esse momento é um aprendizado para mim. E com certeza eu vou passar isso aí. Eu gosto de discutir, conversar com as pessoas a respeito disso. Mas isso é que é santificação. Viver em conformidade com aquilo que recebe. É recebendo que se dá. Mas é dando que se recebe. Se o senhor dá aqui na horizontal, você recebe e dá, você recebe na vertical, de cima para baixo. Deus manda, você recebe e você transmite na vertical, na horizontal. Então é recebendo que se dá. E é dando que se recebe. Deus não pode lhe dar se você guarda só para si, não dá. Tem que se esvaziar. É como um vaso. Encheu. Se não esvaziar, não pode encher de novo. Fica cheio todo tempo. Eu tenho um exemplo no sábado passado, a gente falando sobre goiabeira. Ela disse que tinha um pé de goiaba lá na sua casa.
no caso que você morava aqui perto, disse que ela dava goiaba para todo mundo, que aí o goiaba sempre estava carregado e as goiabas tudo sabiam. Aí tinha outro, que não dava para ninguém e as goiabas eram tudo de lixo. Estava nos planos de Deus que Cristo tomasse sobre si mesmo a forma e a natureza do homem caído. O homem decaído. Isso aqui já estava no plano de Deus, já ideal, desde o princípio. Ao cair o homem, seria agora, de acordo com a ideia divina, botado na prática, posto em ação. Certo? É por isso que nós temos que planejar bem as coisas para fazer como exemplo aí, um exemplo de Cristo. Nós idealizamos uma coisa, dirigido pelo Espírito, chega o seu momento certo que você vai botar em prática. Por exemplo, se você tem ideia de pregar o Evangelho, está na ideia isso, é botar na prática. Porque se eu não sou um pregador do Evangelho, como é que eu vou agora receber essa minha recompensa? Eu não vou ter que trabalhar só por causa da recompensa, eu tenho que trabalhar por amor a Cristo, que deu a sua vida por mim. A salvação é consequência daquilo que eu, pela fé, fixei aqui na palavra de Deus no meu coração e vou seguindo, e a salvação vem a Cristo, mas isso aí é consequência daquilo que a gente plantou, daquilo que a gente vai colher. Se você dá o mal, você recebe o mal. Mas se você dá o mal, quem vai te abastecer não são os anjos bons, são os anjos do mal. Agora, se você recebe o bem, você transmite o bem, de acordo com a plantação que você faz. Ninguém está na obrigação de plantar nada. Mas depois que você plantar, você está na obrigação de colher. Se colheu boas coisas, colhe aquilo que plantou. Eu não posso plantar uma coisa ruim na roça bem aqui e colher uma coisa boa lá na roça do outro, não. Você vai colher da sua. A natureza de Deus, olha só, confirmando tudo que nós falamos. A natureza de Deus, se eu pular bem aqui, fica até mais fácil para mim entender. Aqui está dizendo que a natureza de Deus, aquela que Adão recebeu, mas ele transgrediu. A natureza de Deus é segundo aquilo que está na lei. Adão transgrediu a lei. Agora, essa natureza de Deus que Adão transgrediu, e a natureza de Adão, o transgressor, é a clareza disso. Adão tinha duas naturezas. Nesse caso aí, ele foi feito com um. Assim como Cristo só tinha uma natureza divina. Ele foi feito com um. Mas agora, depois que ele cometeu o pecado, ele perdeu aquela lá e agora Jesus Cristo agora veio e se fez homem. Natureza transgressora. Agora, como ele tomou a outra natureza sobre ele, a divina, agora o homem está na obrigação de tomar sobre a humana a divina. Isso chama-se nascer duas vezes. E a natureza de Adão transgressou. Essas duas naturezas se uniram em Jesus Cristo. Foi essas duas naturezas que se uniram nele. Misteriosamente. Por isso que eu estou falando duas naturezas de Adão, porque está falando da natureza de Deus que ele tinha. Isso. E a natureza aquele ele perdeu. E a natureza dele humana, e que ele era humano. Né? Certo, mas aquele é que ele perdeu, que está dizendo. Sim, ele perdeu. Não é que ele ganhou duas naturezas. Porque a primeira ele ganhou, mas ele perdeu. A natureza de Deus ele perdeu. Isso. E Jesus Cristo não perdeu nenhuma. Pelo contrário, ele tomou mais uma natureza para que o homem pudesse retornar à natureza que ele tinha recebido. E no caso, quem tem duas naturezas é só Cristo, né? O homem, mesmo que se salve, por exemplo, Moisés, que a gente acabou de citar, eles têm duas naturezas. E aí onde está o detalhe, né? A nossa natureza é pecaminosa. Jesus Cristo tomou sobre si a natureza pecaminosa, mas quando ele ressuscitou no corpo, glorioso. Por mais que nós tenhamos a natureza pecaminosa, vamos chegar a um momento que nós vamos ser realmente levados a um nível bem superior àquilo que Adão tinha. No caso, o
O Elias, que foi levado, ele alcançou a natureza divina, sem pecado. Por isso que ele foi levado por Aí eles não têm mais hoje é humano, no caso. O Moisés deles. Não, então a natureza gloriosa. Então os dois já estão no céu. Os dois Então. já estão no céu. Então, As moradas. mas só que tem um texto lá em João que diz, João 6,46. Eu pergunto isso porque eu já sei que ele está no céu, mas o Moisés morreu, teve aquela disputa pelo corpo dele, Isso. onde o corpo dele foi enterrado, Isso. mas ele já está no céu. Já. Foi levado para o céu. Agora, o texto aí. Vocês podem responder a pergunta do Mário aqui. Nós vamos ler. Segurou em que, João? 6,46. Efésios 5,14 aí, Marcelo. Efésios. É miudinha? Alguém aqui? Efésios 5,14. Responder logo o senhor nessa aqui, aí a gente vai lá para. Aí nós vamos daqui a pouco encerrar e nós ficamos nós dois aqui de teste. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. 5,14 Romanos. Romanos 5,14. Não, Efésios está 5,14. Romanos 16,46. Não. 5,14. Efésios de novo. Entretanto, reinou a morte. Romanos 5,14. Ele só não diz. Romanos. O título aqui ele fala. Mas Paulo também. Ele fala no início, né? Antes de começar o 12, Adão e Cristo. Mas depois o 14, né? Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, não havia tido ressurreição nesse período. De Adão até Moisés ninguém ressuscitou. Só morte. Então ela reinou. E é morte, ela reinou. Até onde? Até Moisés. Agora Moisés, lá em Judas, houve aquela briga lá, aquela disputa com o corpo de Moisés. Que estava na morte, Jesus veio. Aí continuando aqui. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Agora, João 6,46. Aí, aqui, João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. E tem um outro texto que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá veio. Quando ele se refere aqui aos pecaminosos, né? Aos que estão aqui. Porque nesse momento, Elias e Moisés já têm visto. Na verdade, quando diz ninguém mesmo. Ou seja, então Elias e Moisés não estão lá, mas não viram. Eles não estão lá onde está aquele de quem veio Cristo. O Cristo veio lá do trono. Lá do seio do Pai. Lembra aquele texto de Eles Paulo? estão no céu. Foi Lá até no o princípio criou Deus os céus. Sim. Ele foi levado para um do céu lá, mas não está dizendo que foi no céu do trono de Deus. Porque do trono de Deus só o Cristo estava. Então eles também só terão a oportunidade de ver a Deus quando se cumprir e os salvos forem. O Pai só é visto a face do Pai. Ele vê, por exemplo, quando Cristo vier nas nuvens do céu, alguém está esperando ver duas realmente, né? O rosto do está dizendo que Jesus é a imagem do Pai. Ele vai vir na glória de céu. O Pai vem com ele, mas alguém vai dizer que não, vou ver o Pai face a face. Vai ver, mas na face de Jesus Cristo. Olha como é complexo o assunto.
Assim como ele falou para Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. É possível ter alguém, quando Cristo estiver voltando nas noites, falando assim, não, eu quero ver o Pai também. Quem vê a mim, vê o Pai. A resposta seria a mesma. Nunca viu ele. Né? Então, o assunto é bom, passa rápido, mas nós já... Mas isso aí é só uma pontinha do que nós vamos ver no acampamento. É, O acampamento você vai ter um dia todinho só para isso. Nós vamos dar um dia só sobre esse Não, tema. desse aqui para continuar esse assunto. Na continuação desse assunto. Desse nós aqui que o vamos- irmão está passando. É o Esse sábado inteiro. todinho. Aí depois no outro dia vai ser outro, vai na sequência do mesmo. Para mim, uma compromisso do olho fechado. Olho fechado. Então que Deus abra o nosso entendimento, que venhamos estar dando lugar para a palavra de Deus habitar em nós e transformar nossos corações num novo coração. Amém.